Mas é importante ressaltar que todo mundo tem esses vieses, né? Não é exclusivo de uma pessoa que é misógina ou qualquer coisa desse tipo. Não. A gente nasce aprendendo sobre isso. E é muito difícil sair dessa caixinha, né? Então, precisa se informar bastante. Boa tarde, pessoal. Não sei pra cá. Gente, essa é mais uma edição do Opencast. E hoje a gente está aqui com uma ilustre presença. E eu, pessoalmente, estava ansiosa por essa agenda. Demorou um pouquinho, mas chegou. A gente hoje está trazendo aqui a Janaína, que faz um trabalho incrível com a Udona, voltado todo para a diversidade. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho. Mas eu vou contar um pouquinho aqui de quem é a Janaína, para vocês entenderem. Essa é uma edição semanal. Assistam, acompanhem, curtam, compartilhem, deixem seus comentários e suas contribuições, que eu tenho certeza que o tema vai ser legal para todo mundo. A gente vai trazer insights muito importantes. Eu estou super animada em saber e compartilhar bastante coisa de um tema que eu acho super importante. Eu espero que todo mundo goste. Bora lá. Bom, a gente está aqui com a Janaína, que é uma profissional de tecnologia, mas que hoje faz um trabalho incrível voltado para a diversidade. Ela tem uma RH Tech focada no recrutamento de LGBTQIAPN+. APN+. Isso. Você consegue dizer pra gente o que é cada uma delas? Eu acho que eu vou esquecer de uma. A N, que é recente. Mas é legal Mas isso. eu consigo sim. E é bacana porque assim, a sigla cresceu. E o que significa esse crescimento na minha cabeça? O que eu assimilei, que é uma assimilação que para mim é muito positiva? A inclusão. Não importa o tamanho da sigla, você está sempre incluindo. Então, acho que o crescimento da sigla, para mim, remete muito a essa conexão de inclusão, de agregar, de agregar, de agregar, de agregar. E eu acho legal, eu acho divertido. A gente está numa como é que eu vou fazer? Num acolhimento de ter tanta diversidade ao ponto de você querer explorar, de causar curiosidade, não ser mais aquele conhecimento aquela certeza absoluta, né? Sempre tem algo diferente para a gente sentir, se permitir. E nesse mercado de tecnologia, que a gente passa por alguns desafios já há algum tempo no sentido de exclusão, restrição para o público masculino, assim como mulheres, né, que eu falei que eu já falo em vários temas, tem essa participação um pouco diminuída em função até do tema, em vários outros mercados e não só na tecnologia, a gente encontra desafios de diversidade. E aí tecnologia acaba sendo ali muito, muito mais reforçado. Então, o papel da Janaína, para mim, é muito importante no sentido de nos possibilitar uma conscientização e um apoio para a gente conseguir, de fato, trazer essa diversidade para dentro das empresas, porque muitas vezes eu, como head de RH nas empresas, eu tive dificuldade, Janaína, de conseguir trazer isso para a realidade da empresa, sabe? Do ponto de vista de estrutura, de condições, de sensibilização, e eu acho que é um negócio que tem que ser problematizado, e eu quero aproveitar essa conversa aqui com você, aprender e te fazer bastante perguntas. Mas voltando um pouquinho para o foco, queria dar minha introdução. A Janaína, ela é formada em gestão de tecnologia, mas assim, passou por uma transição de carreira, né, Janaína? De publicidade para tecnologia, é isso? Isso, eu comecei a fazer faculdade de publicidade há algum tempo atrás, né? Lá nos meus 20 e poucos anos. E eu tranquei a faculdade na época porque eu tive um problema de saúde. Eu precisei ficar um tempão internada e acabei não dando conta de finalizar. E aí fiquei bastante tempo sem conseguir voltar para a área para a graduação em si, mas caí de gaiato na área de tecnologia. Na época que eu cursava a faculdade de publicidade, eu comecei um estágio como atendimento publicitário em uma agência pequenininha. E nessa agência eles faziam sites, né? E eu sempre fui muito nerd, muito curiosa. Eu ficava visualizando ali o pessoal programando. E fui ali, perguntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. No meu horário de almoço, eu ficava olhando na internet como é que fazia. Quando eu fui ver, eu já estava programando. E aí, o meu gestor, na época, me migrou de área. E aí, eu acabei virando desenvolvedora. Na época, não tinha essa separação. Desenvolvedor front-end, back-end. Era tudo junto. Nossa, que ano foi? Muitos Deixa eu anos ver atrás. aqui. Deixa eu pegar uma colinha. Aí eu li, mas, gente, eu vou colar. Ela tem um currículo quilométrico. Acho que foi lá pra
Muito bom. 2010, 2009, 2011, por aí. 2010. Na Plinks. Exatamente. Legal. na Plinks. E aí, gente, ela passou pela Elementa Comunicação, pela Du, pela Marisa também. Aqui você estava ali... Nossa, você começou ali na redação, mas já foi para front, aí foi para o marketing na Du Comunicação, é isso? Isso. Aí trabalhou com designer na Marisa? Então, é o que É eu isso? disse. Naquela época não tinha essa separação, Ah, né? Então entendi, era muito web mais designer, amplo. fazia tudo. Eu fazia HTML, eu fazia o design, eu fazia de tudo um pouco. Ao clique, você também... Aí você Já foi como já foi front. como front. E que tecnologias que você trabalha, Janaína? Quando eu desenvolvia HTML, CSS, JavaScript. Aí depois vieram alguns Os frameworks frameworks, novos, né? Aprendi React, um pouquinho de Vue. Bacana. Mas o foco foi mais no JavaScript. Boa, legal. E aí você passou pela Allclick, pela Kairos, pela Zup Innovation, Simple, pela Iteris, pela Juicy, né, uma agência de uma produtora digital. Que hoje é cliente da Odona. Ah, que legal. Pela W Macan, bacana. Saúde ID e agora CEO da Odona. Exatamente. Então, assim, bastante coisa, mas queria ouvir de você, então, essa trajetória. Conta um pouco dessa sua história, como que você chegou até a Odona, o que te motivou, o que aconteceu ao longo da tua carreira, assim, que você acha que é legal destacar, porque é uma história muito interessante, toda essa migração. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, espero que eu possa contribuir um pouquinho e também estou aqui para aprender, claro. Bom, falando um pouquinho da minha história, falando sobre Odona, eu preciso explicar quem eu sou e de onde eu vim. Então, eu sou uma mulher de origem periférica, eu sou a única pessoa da minha família que se formou no ensino médio. Eu só consegui me graduar no ensino superior aos 35 anos, de fato. Tentei algumas outras graduações e não deu certo por N questões. E, além de tudo, eu sou lésbica. Então, durante a minha trajetória, minha carreira, eu enfrentei alguns obstáculos por conta dos meus recortes sociais, por ser mulher, por vir de origem periférica ou por ser lésbica também. Então, eu precisava fazer alguma coisa que ajudasse pessoas com recortes sociais parecidos com os meus para que não tivessem que enfrentar os mesmos obstáculos. Então, comecei aí a pensar em como que eu poderia fazer isso. E a Odona, ela nasceu em 2019. Na época, a gente nasceu como um hub de freelas voltados para mulheres das áreas de comunicação e tecnologia. E durante os 2 anos que a gente ficou nesse hub de freelas, a gente enfrentou alguns obstáculos que a gente não conseguiu sanar essa dor, né? Primeiro que em 2019 foi quando a gente começou a ter uma crescente muito grande de desemprego. E, infelizmente, quem sofre mais com desemprego ainda hoje é a mulher. Ela sempre vai ser cortada primeiro por N fatores, por ser mãe, por ter que cuidar dos filhos, enfim. E aí a gente chamou essas meninas para trabalhar e, às vezes, a gente tinha muito freela e a gente não tinha meninas suficientes para sanar o problema. E, às vezes, a gente não tinha nada. E não tinha como garantir aquela renda para aquelas mulheres. Então, a gente começou a olhar para o mercado, para algumas outras áreas e outros nichos, né, outros perfis de pessoas que a gente também pudesse ajudar. Então, a gente começou a olhar, por exemplo, PCDs, para pessoas LGBTQIAPN+, né, para pessoas negras, para pessoas de origem periférica. Então, a gente começou a trabalhar de uma forma menos nichada, porque outras empresas parecidas com a gente, existem muitas por aí, só que todas trabalham com nicho. O problema é que o RH, toda vez que ele tem uma necessidade específica, né, para uma vaga afirmativa, ele tem que fazer um monte de contrato. E essa gestão de fornecedor é uma dor latente do RH que a gente tentou sanar. E como que a gente sana isso, né? A gente faz parcerias para ajudar a trazer esses perfis que o RH precisa de uma forma mais rápida. Então, eu faço uma parceria com uma empresa que trabalha de forma nichada, divulgo as vagas para eles e aí eles trazem para a gente as pessoas que se encaixam com esse perfil e a gente, enfim, tem uma divisão de lucros quando necessário. Então, a gente foi trabalhando mais ou menos nesse modelo. Só que a gente notou também que existe uma dor ainda mais latente no RH do que a contratação. Desculpa. A contratação é muito difícil, de verdade. Assim, contratar profissionais diversos é bem difícil. Mas incluir é mais difícil ainda. Então, como que eu faço para desafogar o profissional de RH, que já tem muitas funções e acaba carregando no colo ainda a função de lidar com diversidade dentro da empresa?
Então, a gente criou uma plataforma tecnológica mesmo, que é um onboarding de diversidade, onde eu consigo trazer ali para todos os colaboradores da companhia letramento sobre diversidade de vários nichos, né, diferentes, para que os colaboradores aprendam um pouco mais e tornem aquele ambiente de fato inclusivo. Eu, Janaína, acredito que todo preconceito ele se origina da falta de informação. A partir do momento que a gente aprende um pouco mais sobre aquele tópico, a gente passa a ser um agente multiplicador, né? E não só dentro do ambiente de trabalho, mas leva para fora também. Esse é o nosso intuito hoje em dia. Caraca, que legal! E então começou como uma iniciativa para mulheres que foi ganhando corpo, expandindo para outros grupos, né? Exatamente. Na verdade, ampliou esse grupo. Caraca, que legal, que interessante. E assim, quando você fala letramento, eu ouvi essa palavra recentemente, há uns 2 meses, quando eu estava entrevistando uma candidata negra que fazia várias iniciativas, ações, e quando ela falou sobre isso, letramento, eu perguntei para ela o que é letramento dentro desse contexto. A palavra em si eu nunca tinha ouvido. E ela me explicou que tem a ver com as expressões, com o uso adequado das expressões, o que significam essas expressões, né? Exatamente isso. Caraca, e isso é uma coisa muito importante, porque à medida que você falou letramento, você falou da coisa de o preconceito se origina da falta de informação. A própria etimologia da palavra, né? Pré-conceito, né? Um conceito que você cria antes de conhecer, sendo que o conceito só vem depois que você tem acesso a essa informação. E, muitas vezes, essa mesma falta de conhecimento, ela também gera uma resistência, né? Hoje, quando você pensa, né? Você já sabe que você vai chegar em algum contexto em que você tem uma ação com uma certa resistência. Quando você está falando de contratação de minorias, o que você considera que é uma resistência generalizada? Tem alguma coisa que é conhecida de fato e que é possível a gente ter consciência e tratar e enfrentar? Sim, algum ponto muito chave que desdobra para outros? Existem alguns dados que comprovam que alguns grupos sofrem um pouco mais do que outros. Por exemplo, mas assim, é muito difícil falar quem sofre mais, quem sofre menos, né? Acho que todo mundo tem uma parcela de dor muito grande. Mas na minha concepção, e aí falando como Janaína, tá? Eu acredito que o público negro é quem acaba pegando uma maior parte desse preconceito, porque eles têm N fatores que trazem isso, né? Então, muitas dessas pessoas acabam vindo de origem periférica, o que já dificulta o trajeto até o trabalho. Então, o profissional, né? Enfim, o gerente, o gestor da vaga, ele acaba não escolhendo aquele candidato porque ele vai tomar, sei lá, quantas conduções para chegar até o trabalho. E aí ele vai demorar X tempo. Então, para ele pode ser um profissional faltoso, né? Que vai ter um índice de absenteísmo grande. Então, ele já barra esse profissional desde a entrada. Então, a gente não consegue fazer esse profissional ascender porque ele está na base da pirâmide. O mesmo acontece com a população LGBT, por exemplo, com as pessoas trans, né? Hoje a gente tem um dado gritante que veio da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, que indica que 90% das pessoas trans e travestis ainda têm a prostituição como principal fonte de renda. A gente sabe que isso não é por opção. A pessoa foi expulsa de casa cedo, provavelmente, não teve condições de terminar o colégio. Como que ele vai conseguir uma ascensão de carreira se a gente não ajudar essa pessoa a se erguer, né? Então, existe um preconceito muito latente, sim. E que coisa, né? Quando a gente pensa nesse comportamento, nesse fenômeno, se a gente olhar lá para a infância, para a escola, isso também acontece, né? Essas mesmas pessoas, elas acabam tendo mais dificuldades de ir para a escola. Não tem condições, não tem alimentação, tem outras prioridades que fazem elas abdicarem da educação. E com isso, né, acabam não tendo ali aquele apoio, aquela base estrutural que permitiria ela no futuro ter mais oportunidades. Eu venho de uma família também de uma origem assim, absurdamente humilde. Minha mãe, todos os meus tios não terminaram a escola em tempo, vieram terminar a escola depois dos 30 anos, o ensino médio.
Então, quando eu estava no 2º ano do primário, minha mãe estava no 2º ano do ensino médio, Isso que é legal, porque voltou para a escola. Vontade de voltar. Isso. E aí, por que isso? Né? Mulher, teve que trabalhar cedo, apesar disso, o motivo dela não foi porque não pôde, porque virou dona de casa, foi porque teve que trabalhar, porque a família toda teve que trabalhar. Mas quanto desse comportamento a gente ainda não vê mais restritivo em relação a esse comportamento de que essas minorias acabam tendo mais obstáculos orgânicos para terem a base ali que vão levá-las a ter conhecimento, a ter formação e que vão levá-las a oportunidades melhores no mercado, né? Como que isso tá lá atrás ainda na eu vejo educação. isso muito na minha família até, né? Como eu disse, eu sou a única pessoa da minha família que se formou no ensino médio. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e os 2 abandonaram o colégio na 5ª série. Meus pais fizeram até a 4ª série. Minha mãe era diarista, meu pai era motorista de ônibus. Eu não posso te dizer que eu morei numa favela. Não, a gente tinha a nossa casa, mas era uma casa muito humilde e tudo mais. Então, a gente não tinha condições suficientes para, puxa, vou pagar a sua faculdade, filha. Não vai dar. Você vai ter que trabalhar para fazer isso. E aí, enfim, sempre tem os boletos que acabam vencendo a gente vai abandonando a educação em prol de outras necessidades mais latentes, né? Bacana. Bacana no sentido que eu entendi, mas ter essa lucidez sobre esse tema é muito satisfatório no sentido de conhecer a origem e saber onde atuar, né? Saber onde agir. Ô, Janaína, me conta assim, você foi para a área de tecnologia. Da onde Pulei surgiu essa parte, isso? né? Pulei essa parte, você tinha perguntado no começo. Eu tô voltando justamente porque, assim, você passou por essa trajetória, né, você explicou essa trajetória e isso para mim é bem importante, e isso me faz ligar justamente que existe uma dificuldade da mulher entrar no mercado de tecnologia, da mulher lésbica, então, da mulher trans, não só na tecnologia, mas em qualquer mercado, e a tecnologia, como eu disse, por ser esse mercado aí muito ainda, né, dominado por homens. Como que aconteceu isso para você? Da onde veio? Quais foram os seus pontos? O que você fez? Bom, eu sempre fui nerd. Eu sempre gostei de estudar. Então, independente de eu estudar em escola pública, eu sempre gostei de ler, eu era curiosa, pesquisava. Mas eu trabalhei de tudo um pouco. Eu trabalhei no McDonald's, eu fui atendente, trabalhei como assistente de cozinha, fui recepcionista de academia, fiz de tudo um pouco. E aí, quando eu comecei a fazer essa faculdade mesmo de publicidade, que eu comecei a estagiar, e aí eu comecei a observar as pessoas programando e por isso eu fui ficando curiosa, né? Puxa, que legal isso aqui. Quero aprender. E aí eu fui aprendendo e aos pouquinhos eu fui evoluindo na carreira porque eu tive grandes mentores na minha jornada. Eu acho que eu tive muita sorte nesse ponto, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na Plinks, teve uma pessoa que olhou para mim e falou, puxa, acho que ela tem chances aqui de ir para essa área. Vamos pegar ela do atendimento e ajudar? Aí, quando eu trabalhei na Du, como assistente de marketing, eu fazia de tudo um pouco também. Então, eu tinha site para fazer, eu fazia também. E sempre tive alguém ali que estava me orientando, né? A Sandra, que é uma grande amiga hoje em dia, que foi minha chefe, gosto muito de falar sobre ela. Eu tive muitas líderes mulheres que foram todas fantásticas. Todas, assim. Acho que não tem nenhuma líder que eu possa te falar, nossa, essa pessoa me fez um mal danado. Que demais. Então, acho que eu sempre tive grandes fontes de inspiração na minha trajetória para conseguir evoluir. Só que aos pouquinhos eu fui percebendo também que eu gostava mais de gente do que de código. Então... Isso é raro, hein? Foi quando eu fui promovida para líder técnica que eu acabei pegando esse interesse, assim, porque eu ensinava bem. Então, eu podia não ser a melhor pessoa técnica do mundo, mas na hora de transmitir o conhecimento, eu conseguia passar isso de forma clara e as pessoas conseguiam evoluir. Então, eu fui promovida muito por conta dessa skill. E aí que eu fui percebendo, puxa, eu acho que eu gosto mais dessa pegada aqui, de lidar com as pessoas e enfim. E aí fui fazendo a minha transição de carreira. Nunca tinha passado pela sua cabeça, vou ser líder? Nunca. Aí eu fui migrando carreira, fui indo para a área de projetos, virei gerente de projetos, depois gerente de produtos. E de produtos é o que eu mais gosto, na verdade, porque é justamente entender o que está na cabeça do usuário, trazer uma melhor solução para resolver a vida dele, assim, é uma coisa muito boa.
Mas eu passei por muitos obstáculos, assim. Primeiro que, quando eu comecei a programar, era em 2012, por aí. Não tinha essa divisão. Se hoje já tem pouca mulher na tecnologia, imagina naquela época. Aham. Então, acabei passando por alguns problemas. Sofri muito assédio moral, muito assédio sexual. Em termos da minha orientação sexual, eu mesma tinha muito preconceito comigo mesma, né? Então, eu demorei muito tempo para me entender como uma pessoa lésbica. Eu só fui me assumir com 30 anos. E aí, a partir de então, eu passei, né, a sofrer alguns obstáculos por isso também. Só que hoje eu uso isso como uma estratégia. Sempre quando eu faço uma entrevista, por exemplo, eu dou um jeito de citar a minha esposa. Porque daí eu vou ver a reação da pessoa que está me entrevistando. E eu vou notar ali na hora se aquele ambiente é bom para mim ou não. Mas acho que é e qual isso. tem sido a sua experiência a partir do momento que você adotou essa estratégia? Você sentiu evolução, receptividade? O que você tem sentido nesse caminhar dos anos? Você tem sentido evolução? Eu acho que no Brasil, por incrível que pareça, sim. Pelo menos no meu contexto. Eu não sei se o fato de eu ser uma mulher branca também deve influenciar um bocado. Não sei o quanto uma pessoa menos afeminada, por exemplo. Não que eu seja feminina, porque eu acho que eu também não sou muito. Mas, mas se for uma pessoa com uns traços um pouco mais masculinos, provavelmente sofre um pouquinho mais. Ou homens gays mais afeminados também sofrem um pouquinho mais. Então, no meu caso, eu não senti muito no Brasil. Mas eu posso citar uma entrevista que eu fiz para uma empresa americana, numa época que eu estava pensando em sair do Brasil, porque eu queria aprender outras línguas, enfim. E quando eu falei, né, a pessoa perguntou se eu iria para a empresa sozinha, né, se eu ia me mudar sozinha ou se eu ia levar alguém. Eu falei, eu vou com a minha esposa. Ele mudou um pouco o trajeto e passou a ficar curioso. E aí me fez uma pergunta absurda, que foi perguntar quem que era o homem da relação. Isso numa entrevista de emprego. Aí eu falei, esse lugar definitivamente não é pra mim. Bloqueei a pessoa em todos os contatos que eu tinha, LinkedIn, telefone, enfim. E abandonei o processo seletivo. Uau! Nossa, eu fiquei constrangida de ouvir a história. Nossa, é terrível. Bom, você não esperou nenhum feedback, né? Não, definitivamente não. Era uma empresa de tecnologia? Era uma empresa de tecnologia. Entendi. E, assim, nesse sentido de adentrar esse mercado de tecnologia e construir, né, esse espaço, essa autoridade, engajar esses grupos, qual foi o exato momento que você percebeu que existia essa divisão assim declarada desse mercado dominado por homens e que as mulheres lésbicas, homossexuais, trans, enfim, todas as minorias teriam que lutar desproporcionalmente mais para ter esse espaço? Eu acho que desde sempre, né? Porque eu posso contar nos dedos os empregos que eu tive que tinham uma divisão igualitária entre mulheres e homens na área de desenvolvimento de software. Hoje mesmo, acho que a última empresa que eu trabalhei não tinha nenhuma desenvolvedora. Tinham muitas mulheres de produtos, porque aí a gente tem uma maioria mesmo de mulheres indo para o lado de gerente de produtos. Sim. Mas para desenvolvimento não tinha nenhuma, hoje em dia. Então imagina lá em 2016, 2014, não tinha. Eu lembro que em 2011 a primeira consultoria de tecnologia, eu já tinha trabalhado com tecnologia antes, e aí em 2011 eu comecei a trabalhar em consultoria de tecnologia. E eu entrei nessa empresa com meu primeiro desafio ali era construir eu trabalhava com DHO, construir ali o onboarding, né, a integração dos funcionários. E eram programadores mainframe, COBOL. Ai, meu Deus. Eu entrei numa sala que tinha 15 programadores mainframe, assim, e assim, pessoas extremamente sérias, introspectivas, sabe? Não queriam estar ali se relacionando, sabe? E aí dá até uma tensão, assim. E era assim, o que tinha de RH dentro da empresa, o que tinha de mulher dentro da empresa era o RH. Era o RH. O comercial era ali o mais dividido, né? Hoje eu acho que o comercial de tecnologia tem um pouco mais de mulher, mas a operação, a fábrica de software... Era 100% masculina. Nossa, assim, eu diria que nos primeiros anos de tecnologia, que eu atuei no segmento de tecnologia, os 2 primeiros anos eu
demorei para conhecer mulheres programadoras. Demorei. E aí eu sempre ouvi uma coisa, e eu queria compartilhar isso com você em cima disso. Para algumas profissões, tecnologia está dentro desse grupo. Existe uma... Não vou dizer qual é a minha opinião sobre isso, né? Mas, por enquanto, existe uma ideia de que homens têm mais inteligência exata, matemática, espacial, mulheres têm mais inteligência emocional, social, psicológica, está mais ligada à sensibilidade. Você acredita que isso é realmente algo genético, que tem a ver ali com a espécie? Definitivamente não. Qualquer pessoa tem a possibilidade de aprender, independente de qual seja a skill. Um homem também pode muito bem aprender a lidar com as suas emoções de uma forma melhor. Isso vem tudo da maneira como a gente é criado, né? Os vieses que são alimentados no dia a dia para que a gente pense dessa forma e que a gente não consiga... ultrapassar essas barreiras. Mas é importante ressaltar que todo mundo tem esses vieses, né? Não é exclusivo de uma pessoa que é misógina ou qualquer coisa desse tipo, não. A gente nasce aprendendo sobre isso e é muito difícil sair dessa caixinha, né? Então, precisa se informar bastante. Esse assunto é bem delicado, mas ao mesmo tempo ele precisa ser colocado na mesa, porque em se tratando de crescimento do mercado de tecnologia e equilíbrio, né, diversidade para esse mercado e para tantos outros, eu lembro da primeira vez que esse assunto veio em pauta numa conversa, e se reforçou muito nos últimos anos quando começou a onda de vagas afirmativas. E como responsável também por áreas de recrutamento, eu vi a dificuldade de perto de você ter um público ali de mulheres programadoras. Assim, é bem difícil mesmo. E assim, quando você fazia o processo seletivo, você tinha 10 inscritos homens e 2 mulheres. E aí, quando você fazia uma prova para balizar ali o conhecimento, dificilmente as mulheres acabavam chegando. Para empresas que têm uma estrutura menor, né, que não conseguem bancar a diversidade, dificulta, porque muitas vezes essas empresas elas estão lutando ali por construir autoridade e elas não conseguem nem, né, conseguir puxar mulheres para dentro do processo seletivo. Aí cria-se essa falsa imagem de que não, é porque isso aí não é competência feminina. Mas o meu ponto sobre isso assim como a gente reflete sobre as pessoas negras, que a gente já reconhece que existe uma herança, que existe um gap que reflete até hoje, na base educacional entre homem e mulher também existe um gap. Exatamente a mesma coisa, com certeza. Os homens começaram a ir para a escola muito cedo, tiveram acesso e foram estimulados a faculdades mais de exata, engenharia. Mulheres foram estimuladas a ser professoras, psicólogas, estilistas, né? Então, assim, a gente tem uma construção educacional que interfere nisso. E mesmo dentro de casa, com brincadeiras mesmo, né? Os homens, eles ganham brinquedos para montar, que estimulam ali a questão de exatas mais aflorada no cérebro dele. Então, eu tenho uma coisa aqui para desmontar, montar e, enfim, construir alguma coisinha aqui, outra ali. A mulher vai ganhar uma boneca, vai ganhar coisinha de cozinha. Então, você está alimentando na cabeça daquela criança de que é isso que ela vai fazer no futuro, né? E a base educacional ela interfere muito mesmo. Esses exemplos são ótimos, não é só na educação, né? Na criação. E aí também, quando você começou o seu trabalho ali com o Hub de Tecnologia, você comentou que não tinha um número tão grande de mulheres ali para dar conta dos freelas, né? Dos jobs que eram recebidos. Como em algum momento você se viu ali, você teve alguma iniciativa de estimular a busca por capacitação nesse público, direcionar alguma coisa nessa linha? Naquele momento, não. Mas quando a gente mudou o foco da Odona para atender outros públicos, sim. A gente criou e ainda funciona, tá? A gente ainda tem isso em pauta, um projeto social para ajudar na capacitação profissional de pessoas que fazem parte de qualquer grupo socialmente minorizado. Então, a ideia é dar mentorias individuais, né, com mentores voluntários, para que essas pessoas consigam ascensão de carreira.
E por que mentorias individuais, né? A gente também fez alguns testes. E a gente percebeu ao longo do processo que quando as pessoas estão em situação de extrema vulnerabilidade, elas têm mais dificuldade de aprender quando elas estão inseridas em grupo. Então, a mentoria individual, ela se provou um pouco mais eficaz, porque ela não vai ter vergonha de perguntar, ela vai estar só ela e a pessoa a mentora. Que bacana. E hoje, assim, você consegue, né, dar uma ideia de qual é esse número de pessoas aí que foram... Hoje, acho que a gente atendeu cerca de 15 ou 12 pessoas, por aí, 12 ou 15 pessoas até agora. Que legal. É pouco, a gente não, sabe. Mas começou quando começou? Tem um pouco mais de um ano. Mas a gente trabalha totalmente voluntário, né? Então, às vezes é difícil a gente conseguir uma pessoa voluntária para mentorar essas pessoas, porque as agendas não casam. Então, tem uma certa dificuldade nesse processo. 12 são as pessoas mentoras? Não, mentoradas. Mentoradas. Mentoras é capaz de ter ainda mais. Porque tem de áreas diferentes, né? Então, não só tecnologia. A gente tem mentores na área de design... a gente tem mentores na área de produtos, de agilidade, de cybersecurity. A gente teve até uma mentoria que foi muito bacana com a Yane, que era uma mulher trans que estava querendo ir para a área de segurança. E a gente conseguiu a Eliane Rodrigues, que é head de cybersecurity da Nubank, para mentorar ela. Que demais. Então, foi super incrível. Mas tem várias áreas diferentes que a gente consegue ajudar, de certa forma. Que demais. Eu agora lembrei de uma experiência bacana, né? Uma pitada de humor aqui pra coisa toda. Uma vez eu participei de um evento, eu não sei se você conhece a Paula Belizia, que já foi presidente da Microsoft, eu acho que hoje ela não sei se ela tá no Ebanks, agora eu não lembro, agora eu não sei. Mas na época ela tava na Microsoft Brasil. E assim, eu sou super fã dela. E era um evento ali que tinha 3 talks, ela e mais 2 homens, né? 3 pessoas influentes, e ela era a última a falar. E foi levantada, assim, uma provocação, porque os 2 primeiros, que foram os homens, eles deram uma atrasada ali no timing, né, do pitch. E aí a piada foi no sentido de, né, a brincadeira foi no sentido de, agora agora a Paula é mulher fala mais, vai atrasar totalmente, né, vai atrasar muito mais. Ela não só entrou, como fez um discurso extremamente objetivo, coerente, e fez em menos tempo e manteve o tempo total da palestra. Olha só. Falei, gente, olha que coisa incrível, né? Mulheres brilhantes. Quando você fala de pessoas que são inspirações, né? A gente tem essas mulheres brilhantes aí que representam a gente no mundo da tecnologia. E eu acho que isso de fato estimula muito para quebrar né, essa ideia de que é uma característica, a inteligência lógica, matemática, espacial, é uma característica masculina. E dentro desse contexto aí de Odona, que perfis de vaga? Porque vocês são uma RH Tech, certo? Como que funciona esse trabalho? Como que você entrega esse trabalho para as empresas? Legal. É só para a empresa, não é? É só para empresas, né? A gente trabalha com o RH das empresas que precisam de ajuda na seleção. A gente seleciona qualquer tipo de perfil. Ultimamente, a gente estava participando de um edital onde a gente tinha que selecionar costureiras e passadeiras. A gente, infelizmente, não ganhou esse edital, mas tínhamos um projeto bem interessante para captar isso, porque a gente tem uma metodologia própria para atrair essas pessoas de uma forma mais rápida e estimular ali a questão da diversidade. Mas é claro que eu preciso pontuar que não basta atrair. A gente precisa trabalhar com esse profissional dentro, trazer segurança psicológica para ele dentro do ambiente corporativo, porque senão o seu turnover não vai melhorar. Mas peraí, as vagas eram de costureiras e passadeiras? Exato. Era uma fábrica de roupa masculina. E em termos de diversidade, qual que era o objetivo? Trazer, porque são vagas que normalmente mulheres... São preenchidas por mulheres. Nesse caso, eles estavam buscando por mão de obra de qualquer forma, porque como eles tinham um índice de absenteísmo e de turnover bem alto, eles tinham uma dificuldade muito grande de atrair pessoas e fazer com que elas permanecessem. Então, a gente ia atrair, de fato, mulheres, porque são as pessoas que são mais interessadas por esse tipo de perfil. Mas a ideia era trabalhar com inclusão dentro da empresa, para que eles aprendessem a tratar esses profissionais de uma forma diferente para reduzir o turnover e reduzir o absenteísmo.
Entendi. Isso pensando em diversidade. E imagina, então, até pelo segmento ali, é um ambiente bem Origem tradicional, periférica. machista. Assim. É, legal. Entendi. Pô, que bacana. E assim, pensando na Dona como um acelerador de carreira, como que isso funciona? Como que você enxerga essa contribuição da Dona para esse público? Então, justamente por conta do nosso projeto social é que a gente consegue medir e trazer alguns retornos positivos depois das mentorias. Então, a gente tem alguns depoimentos de pessoas que já foram mentoradas pela Dona e que conseguiram emprego ou que conseguiram promoção, e, enfim. Tem um depoimento da Eloá, que foi muito legal. A Eloá, ela estava fazendo transição de carreira para a área de tecnologia, desenvolvedora front-end. Ela era mãe de 2 filhos, mora no Nordeste, tem mais de 30. Então, fazer essa migração de carreira com essa idade é muito difícil, as empresas não abrem as portas, né? Então, por mais que ela tivesse conhecimento técnico, ela ainda estava com aquela dificuldade de conseguir o primeiro emprego. É o mais difícil de todos. O primeiro emprego na área? O primeiro emprego na área de tecnologia. E aí a gente fez uma mentoria com ela, foi uma única mentoria que ela teve mais para aprender a se posicionar durante o processo seletivo. E depois dessa mentoria ela conseguiu o emprego que ela queria na empresa que ela queria. Então foi super legal. Ela tá nessa empresa hoje? Ainda tá lá. Faz quanto tempo isso? Tem 1 ano, eu acho. 1 ano. 1 ano por aí. Poxa, que demais. E engraçado que no contexto de pandemia, esse movimento de transição de carreira para a área de tecnologia dominou o mercado. A gente recebeu um boom de profissionais. E claro, apesar, né, da gente ter uma quantidade maior de mulheres na população no geral, ainda assim é um mercado dominado por homens, então a maior parcela ali de interessados, de pessoas que manifestaram e agiram para ter interesse, sempre foram homens. Mas ainda assim a gente contribuiu para aumentar um pouco esse número de mulheres na área de tecnologia. Que legal. E aí a gente tem e isso é um dado, não tenho um dado exato, mas você percebe aí que o número de mulheres aumentou. De mulheres na tecnologia aumentou bastante, né, ali. Nas últimas empresas que eu trabalhei, era quase 50% do quadro era de mulheres de tecnologia. Eu trabalho no nicho de tecnologia há mais de 12 anos, só no nicho de tecnologia. Então é muito, muito legal ver isso. E aí a gente esbarrou numa situação, muitas escolas, né, essas escolas profissionalizantes ali, fazendo os bootcamps, formaram programadores muito rápido. E aí aconteceu esse movimento, trouxe uma ilusão ali de todo mundo queria ir para a área de tecnologia, mas não necessariamente tinha, né, potencial, né, viés, vocação, envergadura para trabalhar com tecnologia. E eu tenho uma experiência pessoal que, de todas as mulheres que eu conversei, pessoas candidatas ali que eu conversei, que estavam migrando para a área de tecnologia, eram todas profissionais excepcionais. Excepcionais. As mulheres que eu contratei dentro desse contexto ali que o mercado bombou de transição, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eram mulheres com altíssimo potencial. Isso é muito legal, porque, de novo, a gente tem ali um movimento, né, um fenômeno ali contradizendo aquela coisa de que mulheres não têm envergadura para trabalhar com tecnologia. E tem um fator em cima disso também, que tem alguns dados que agora eu não vou saber de cabeça, mas vocês podem pesquisar que é verdade. Mulheres por conta da nossa síndrome do impostor, que é muito forte, a gente só se cadastra para vagas de empresa vagas de emprego se a gente preenche todos os skills pedidos naquela vaga. Então, o índice de assertividade vai ser muito alto, né? Porém, é ruim porque a gente acaba perdendo algumas oportunidades. O caso do homem é completamente o oposto. Ele lê a vaga e aí ele fala, essa skill aqui eu consigo aprender. Aí eu me candidato. Se eu for selecionado, eu vou aprender. Faz sentido. Na qualidade de pessoa que recrutou durante muitos anos, eu percebi isso. Dificilmente você pega uma inscrição de uma mulher que não está realmente ali aderente, embora seja minoria, quando você pega, ela tem ali uma certa aderência, né, e atende. Faz sentido. E casa bastante o dado. Muito legal, Janaína, muito legal. E assim, falando um pouco de recrutamento e seleção focado em diversidade na área de tecnologia, a gente pode falar de qualquer área, mas como a gente está falando ali do nosso desafio do mercado, né, digital,
A gente viu um movimento ali que gerou muita controvérsia quando a Magalu, um tempo atrás, anunciou uma vaga só para pessoas de uma minoria. Agora eu não lembro se era só para mulheres ou só para Acho que era pessoas para negras. pessoas negras. Acho que era para pessoas negras, né? Isso deu uma repercussão e tudo mais. E eu fiquei pensando, poxa, por quê? Essa empresa pode se... Essa empresa tem condição de direcionar, né? De forma velada a gente tem vetado, né? Em outros contextos, a empresa tem condição de declarar e contar com esse espaço aí de tempo de contratação, por que não? Só que aí eu encontrei uma dificuldade assim, né, do mercado, principalmente para empresas menores de tecnologia, que é quando abre-se uma vaga, muitas vezes a empresa precisa contratar rápido, ela precisa da mão de obra, senão a empresa, né, vai dar problema. A empresa não vai entregar, principalmente consultoria que entrega serviços, né? A gente depende do headcount para poder se manter como consultoria. Para essas empresas que estão nesse processo de construção de autoridade e que não tem tanta condição do ponto de vista estrutural e financeiro para fazer vagas afirmativas, porque muitas vezes precisam preencher a vaga muito rapidamente. Como você considera que esse movimento de diversidade deve ser feito? Quais são os primeiros passos, né? Como que a gente tem que levantar essa bandeira? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que, independente do ramo da empresa ou do seu tamanho, a diversidade ela tem que ser considerada desde o começo, porque eu preciso acabar com esse abismo que a gente tem hoje no mercado de trabalho brasileiro, né? A gente precisa estimular isso de alguma forma. E a gente tem profissionais muito competentes, assim. Só que realmente existe uma dificuldade muito grande de atrair um profissional diverso por meios convencionais. Então, por exemplo, se eu anuncio uma vaga escrito em letras garrafais, vaga afirmativa no LinkedIn, a maior parte das candidaturas que eu vou receber vai ser de homem, cis, branco, hétero. Porque, de novo, o homem ele não lê. Ele vê o perfil, o tipo de vaga, se ele se encaixa, ele se aplica. Não importa se é afirmativo ou não. Então, as poucos candidatos que você vai ver que se enquadram de fato com aquela vaga afirmativa, você precisa ficar minerando. É muito difícil. E a GUP também tem um problema um pouco parecido. E eu não estou falando mal das empresas nem nada, muito pelo contrário, LinkedIn é minha rede social favorita. Mas a GUP, por conta da inteligência artificial dela e por talvez não dar um treinamento muito eficaz para as empresas, às vezes as empresas elas cadastram, né, os perfis de vagas de forma errada, e aí esses profissionais que vêm de grupos socialmente minorizados são cancelados desde o início. Então, eles não chegam para a fase de entrevista. Eles são cancelados logo no comecinho do processo seletivo, porque alguma coisinha que ele preencheu não deu certo ali com aquela inteligência artificial. Então, tem algumas coisas que as empresas maiores de recrutamento poderiam fazer para ajudar nesse sentido, mas para as empresas que precisam disso de forma mais rápida, para mim, a melhor saída é contratar empresas que trabalham com isso, com consultorias de diversidade de fato, né? Porque por conta de rede de parcerias, por ter acesso mais fácil a esse profissional, né? Porque às vezes o meio convencional, como LinkedIn, provavelmente não vai ser o melhor. Às vezes grupos de WhatsApp voltado para mulheres, ou enfim, pode ser um caminho mais assertivo. Eu consigo esse currículo de uma forma muito mais rápida do que uma pessoa que vai ficar peneirando ali sem ter essa base. Então, acho que para quem quer focar nisso, vale a pena pesquisar as consultorias de diversidade e contratar para sanar esse problema de uma forma mais rápida. Agora, só pontuando o fato que você falou a respeito da vaga da Magazine Luiza, de novo, os vieses inconscientes, eles entram, né? A gente tem essa mentalidade muito errada de meritocracia. A gente fala que a gente precisa classificar as pessoas da mesma forma. Só que a gente não consegue fazer isso se a gente não tem equidade. Exato. Então, a partir do momento que as pessoas não tiveram nem oportunidade de chegar naquele lugar, não tem como eu falar de meritocracia. É óbvio que um homem cis, hétero, branco, que cursou a universidade com 18 anos, ele vai ter mais oportunidade de carreira do que outros grupos, né? Sim. Então, essas vagas afirmativas, elas servem justamente para trazer inclusão, para levar essas pessoas para que elas tenham oportunidade. Eles não estão tirando emprego de ninguém. Tem emprego para todo mundo. Sim, isso é bem importante, né? Porque a diversidade ela tá diretamente ligada à equidade, que é você dar, você equiparar as condições que as pessoas têm, né? Então, assim, se tem alguém que está ali em uma certa desvantagem, você precisa, sim, concentrar ali um esforço para
igualar essas oportunidades. Isso é bem importante. Dentro das empresas, isso pode ser fácil, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque tem toda uma questão cultural e de mindset que as pessoas precisam tratar, desde comportamento diário, cultural, até a forma de escolher. Eu tenho uma coisa que aí até independe de meios externos, que tem a ver com o que você disse. Para mim, assim, tem que ter o pensamento diverso, tem que ter o pensamento de escolher primeiro em função do skill, da capacidade ali, porque você precisa para a vaga, e, né, qualquer outro fator, né, que não interfira na capacidade técnica da pessoa não deve entrar como questão de eliminação. Mas, quando a gente fala de equidade, tem que entrar como fator de classificação. Então, imagina eu tenho aqui 2 profissionais, uma mulher e um homem que apresentam as mesmas condições. Eu já tenho o meu viés para escolher a mulher. Porque eu já estou enviesada por todo o comprometimento, por saber que ela vai ter menos oportunidade. Então, se eu tenho 2 pessoas e eu sei que uma já está nesse grupo de minoria, essa escolha aí, para mim, é um caminho aí que as empresas, sempre que tiverem oportunidade, elas devem fazer. Mesma coisa, se você tem 2 profissionais, tem um profissional ali negro, um branco e um negro, e os 2 apresentam as mesmas condições, a empresa, naturalmente, se ela implanta, né, se ela tem isso na cabeça, e ela tem esse poder de escolha ali no momento daquele processo seletivo. Então, muitas vezes as oportunidades de trazer equidade também aparecem naturalmente, elas precisam só ser aproveitadas. E aí a questão de levantar a bandeira vai se fortalecendo, porque a empresa já colocou aquilo de forma natural dentro do contexto dela. E cada vez mais ela atua. Desculpa. Imagina, eu que peço desculpas por interromper, mas a sua fala me remete a um outro ponto também. Quando a gente está falando de perfis de diversidade, é muito importante que a gente comece a trabalhar a base. Porque lembra que eu estava falando da história da Eloá? O primeiro emprego dela em tecnologia foi muito difícil. Porque ela não tinha oportunidade para cargos juniores. Então, quando a gente pega cargos juniores e coloca ele para profissionais diversos, a chance da gente conseguir formar esse profissional e ele ter mais oportunidades para crescer na carreira é muito maior. Então, deem preferências para os cargos de base, para as pessoas que fazem parte de grupos socialmente minorizados, para que elas consigam ascender de alguma forma. Sim, sim. Isso faz todo sentido. Lembro que há cerca de uns 13, 14 anos, eu fiz um programa de estágio numa empresa de tecnologia, por aí. Assim, na região em que essa filial da empresa estava, eu lembro que não tinha uma oferta de mão de obra de tecnologia. Eu acho que isso foi em 2011, 2012. Na mesma empresa dos COBOLs, né? A gente atendia um banco grande e tinha que formar uma turma. Aí, tô aqui, ó. Eu sempre saio do microfone, gente. Eu não sou boa nisso. Sou muito... Eu gesticulo muito. Eu tinha que formar uma turma de 30 estagiários. 15 estagiários Java, 15 estagiários COBOL. Eu tive que convencer, né? Sobrou inscrição, eu tive que convencer, só que todo mundo queria ir para Java. Eu tive que convencer o pessoal a ir para COBOL. E eu lembro que quando eu desenhei esse programa, já veio muito naturalmente na minha cabeça fomentar, estimular o interesse da região. Tinha muita gente que vinha ali de outras cidades vizinhas, sabe? Não tinha gente que... a empresa era em Barueri, né? Essa filial era em Barueri, então tinha gente ali de Campinas, Vinhedo, São Paulo, mas a região ali em si, Carapicuíba, Barueri, Santana do Parnaíba ali, não tinha muita mão de obra local de tecnologia. E aí, tinha ali o Mackenzie, algumas, né, universidades mais fortes, mas tinham ali as universidades locais, a Unifiel ali em Osasco, que tinha... Então, foi muita gente da Unifiel, por exemplo, que a gente foi... Eu comecei a ir diretamente nas universidades ali locais, tinha até uma Unip ali perto também. E eu inseri ali na ideia do programa esse objetivo de estimular ao crescimento da mão de obra local,
Porque as pessoas dessas regiões naquela época, elas não tinham tanta oportunidade em tecnologia, elas tinham poucas oportunidades. As pessoas que estavam ali naquela região, que moravam, tinham escolhido ir para aquela região porque ali tinha muita empresa de tecnologia. Ali naquela região tinha muita empresa grande de tecnologia, mas a mão de obra local era mínima. E foi muito bacana, porque automaticamente veio um público muito carente, né? E um público que, quando tem oportunidade, usa a oportunidade, né? Usa bem, entrega muito valor. Profissionais, assim, excelentes. Eu acompanho alguns desses profissionais hoje nas redes sociais, se tornaram profissionais, assim, fora da curva. Muitas mulheres, quase, sério, de 30 naquela época, eu chutaria dizer que tinha quase 10 mulheres ali. Tinha bastante menina dentro do grupo. Tinha bastante menina. E eu não lembro de nenhuma. Alguns meninos talvez tenham saído ali desse grupo, mas se eles ouvirem esse podcast, eles certamente vão lembrar de mim e vão falar, pô, eu tava lá. E foi muito bacana, assim, eu vejo algumas meninas que eu sigo. Tem uma especial que eu tenho até hoje no Instagram, a programadora que ela se tornou, assim, fora da curva. É do grupo LGBT T+. LGBT+. É do grupo também. Assim, profissional fora da curva. Muito boa, muito boa. Já tentei abordar ela para trazer para as empresas que eu trabalhei, depois de ter trabalhado com ela há 12 anos, nunca consegui. E aí você pensa, né? Foi lá atrás, quando essa ideia de diversidade ainda não era uma bandeira, ter tido um movimento desse, um fenômeno desse, foi muito bom e comprova que é factível, que é possível, né? Sem pretensão nenhuma, né? Só realmente querendo fazer alguma coisa diferente para equilibrar ali um cenário. Antes de sair o ISG, você já estava cumprindo uma ODS, olha só. É verdade, olha só. Mas é legal, é muito bacana pensar sobre isso. E assim, se você falou da tua evolução ali para a área de liderança, né? Que você poderia ter evoluído ali como uma especialista, mas evoluiu para a área de liderança, sem nunca ter pensado, só quando você se viu ali naquele contexto. Existe vou parafrasear uma pessoa que sempre fala isso, né? Muitas vezes as empresas erram na escolha dos líderes e perdem excelentes técnicos e ganham péssimos líderes. Ah, faz todo sentido. Mas eu percebo que essa escolha, quando é uma mulher que é colocada na posição de liderança, parece mesmo que a escolha fica um pouco mais precisa ali, né? Existe essa natureza aí de liderar na maior parte. Isso é uma percepção minha e talvez seja por uma experiência minha de ter conhecido excelentes líderes mulheres. Você percebe isso mesmo? Você acha que a chance de errar, de perder uma ótima técnica quando é uma mulher virando líder, ela dá bem, ela dá mais certo do que quando é homem? Por conta dessa herança histórica? Eu acredito que a gente tem um pouco mais de facilidade com comunicação, que é uma skill extremamente necessária para cargos de liderança do que homens. E acho que é por isso que a gente acaba tendo um pouquinho mais de facilidade para a área. Mas eu não sei te dizer se essa é uma escolha certa, assim, talvez a mulher fosse, de fato, uma boa especialista, né? Isso depende muito do que ela quer. O que eu posso dizer é que eu tive líderes maravilhosos, assim, tem várias que eu consigo citar de olhos fechados. Acho que a Dunia, se estiver me vendo, foi uma grande líder, assim, liderança por propósito, sabe? Não é um negócio que eu preciso ganhar dinheiro a qualquer custo para a empresa. Eu quero que isso seja saudável de alguma forma. E foi nelas que eu me inspirei. Então, acho que era até engraçado que quando eu era Product Manager, eu chamava os desenvolvedores da minha squad todos de filhos, né? E eles me chamavam de mãe. Porque era assim que eu tratava eles mesmo. Na bronca, quando eu precisava. Puxa, protege, empurra. Muito legal. E você acha que nesse mercado hoje, que a gente tá percebendo que a participação feminina, a participação das minorias, o grupo LGBT+, pessoas negras, tem aumentado? Você acredita que tem ali alguma participação além desse movimento das empresas, de iniciativas como a sua? Você acha que tem algum movimento a mais que pode potencializar ou está em paralelo potencializando isso? Tem sim, o ESG. É o maior movimento que está potencializando isso no momento, assim. Acho que está ganhando uma força gigantesca, graças a Deus, assim. Porque, de fato, o ESG ele serve para a gente começar a barrar os malefícios da crise climática, né? E ter um planeta sustentável por um pouquinho mais de tempo.
Só que a parte social, ela também entra dentro da sustentabilidade como um todo. Porque a gente precisa garantir que essas pessoas tenham condições financeiras de continuar comprando, né? Para que elas evoluam. E que as comunidades fiquem mais sustentáveis também. Então, a questão social, ela está muito envolvida nesse ponto. Assim, melhorar a educação, evoluir como população para que todo mundo consiga sobreviver. E o ESG, aqui no Brasil, eu acho que ele está chegando ainda mais ou menos, mas já tem alguns pontos que estão um pouco mais fortes, né? Tem investidores que olham para isso hoje em dia, investidores que deixam de investir em alguma empresa porque não cumpre com algumas UDSs, fornecedores que estão deixando de fornecer seus produtos para empresas que não cumprem com UDSs e por aí vai. Mas na Europa a gente tem alguns dados que são mais claros a respeito disso, de empresas que de fato estão começando a pegar pesado, assim, eu preciso fazer isso ou eu não vou sobreviver no meio corporativo. Então, a dica que eu dou para as pequenas empresas olhem para isso desde já, porque senão vocês vão ficar atrasados. Interessante. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa relação. Muito bom. E você... e fatores externos, não necessariamente externos, né? Mas todo dentro desse contexto. Você fez uma conexão de social com a questão aliás, do ISG, sustentabilidade com a questão social e diversidade, mas existem também fatores que acontecem ao nosso redor em outros, né, pavimentos sociais, né, gestão, Estado, que podem interferir no estímulo ou desestímulo do crescimento da diversidade. Eu tenho muitos dados sobre isso. Bom, eu não quero fazer apologia a governo nenhum, longe de mim fazer isso, mas infelizmente o último governo ele foi muito difícil, principalmente para a população LGBT, porque estimulou muito o ódio, de certa forma. As pessoas saíram da casinha ali e falaram, posso falar o que eu quiser porque eu estou no meu direito de fala e liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão não é discurso de ódio, tá? Então tomem cuidado com essa diferença que às vezes pode ser pequena para você, mas não é. Se eu estou ofendendo ou ferindo alguém, eu passei do limite. E isso estimulou a cabeça de alguns parlamentares, né? E hoje a gente tem uma pauta, inclusive no governo, que foi votado na semana passada, se eu não me engano, e aí foi adiado, na verdade, que é a pauta para que o casamento homoafetivo seja anulado, né? Que a gente não tenha mais a possibilidade de se casar e que os casamentos que aconteceram até então sejam anulados de fato. E a gente garantiu esse direito já tem 11 anos. E agora eles querem remover isso da gente. Não sei por qual motivo, né? Pura ideologia, porque os fundamentos que eles usam para defender essa lei são religiosos. Só que se a gente vive em um estado laico, onde eu tenho o direito de escolher alguma religião qualquer, ou nenhuma delas, se eu quiser, então essa religião não pode mandar em direitos civis. Sim. Então, infelizmente, esse tipo de situação, quando acontece no governo, pode barrar algumas iniciativas muito importantes com relação à população LGBT+, para conseguir melhores posições de emprego, né? A gente acaba sofrendo bastante na rua, porque as pessoas que concordam com esse tipo de visão ficam mais agressivas. Então... Existe uma liberação, né? Uma autorização para agir. Exato. E fora que também, né, indo até para um caminho mais extremo, a partir do momento que saiu da legalidade, passa a ser errado juridicamente falando, né? Como que as empresas apoiam coisas que não são juridicamente corretas, né? Se passa a ser regulamentação, realmente a gente acaba indiretamente, mesmo que não se queira, perdendo esse apoio aí que é pela iniciativa de mercado. É triste, ainda mais que a gente está falando aqui de autoridade no mercado e que a gente está lutando para igualar. E, infelizmente, sim, é um fator externo que que interfere muito negativamente aí nessa luta. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. No mundo? No mundo. A gente ganha de países árabes, que tem, inclusive, punição de pena de morte para pessoas LGBT. Então, o país que mais mata pessoas LGBT no mundo ainda quer trazer um pouco mais de dificuldade para as nossas vidas. É difícil. Nossa. É um número assustador. E você acredita que em questões sexuais como essa, por exemplo, eu acredito nisso, né? Não quero enviesar a tua resposta, mas
o crescimento da autoridade das minorias no mercado de trabalho. Porque quando a gente tem uma ascensão profissional, a gente tem uma posição de poder, né? A gente tem uma influência no mercado. Em que patamar você acha que é suficientemente bom para que esse desenvolvimento no mercado se sustente, esse empoderamento das diversidades ajudem a interferir, influenciar, ainda que só socialmente, decisões grandiosas como essa? Onde você acha que está essa virada de chave? Essa também é difícil de responder. Puxa, eu acho que independente do nível hierárquico ali, quando você se torna um líder, você vira referência para outras pessoas que pensam ou que são parecidas com você. Então, eu tive muitas líderes mulheres que me guiaram até aqui. Assim como eu imagino que um dia eu vou ter pessoas que vão me ter como referência, assim, não querendo ser, enfim, arrogante nem nada do tipo. Imagina. Então, o nosso papel é inspirar pessoas para que elas consigam ascender. Então, quando a gente consegue chegar numa posição como essas, a gente tem um papel ainda maior de influenciar a população como um todo. Eu vejo muito isso na Luísa Trajano, por exemplo, que acaba levando pautas como essa de uma forma muito leve até, mas ela consegue influenciar em ações, inclusive governamentais, porque ela faz parte do quadro de conselheiros, né? Influencers, não sei. Influenciadoras, ela é uma grande influenciadora. Muito, muito bom. E em termos de participação desse público diverso hoje, quando a gente fala de tecnologia mesmo, onde esse público está mais hoje? O público que a Aldona atendeu, que a Aldona ajudou, que entregou para as empresas. Falando em tecnologia, existe ali uma área, uma especialidade que o pessoal vai mais, que as mulheres vão mais, no geral, que o público trans, público LGBT? Tem assim, alguma coisa? Para a área de tecnologia, eu acho que está bem dividido para a área de front-end e back-end. Tá. Vi algumas mulheres na área de dados, mas menos. Bom, na área de produtos tem mais mulheres do que homens. População LGBT acaba entrando um pouquinho em cada, mas ainda é muito menos do que uma população, se você for analisar só em questão de gênero. A gente ainda é bem recluso. Acho que a população LGBT que eu vi mais até agora nas posições que a gente trabalhou foram ligadas ao marketing. Marketing. População, desculpa? LGBT+. Isso. Mais no marketing. Bacana. Pessoas criativas, mais... São incentivadas, né? Incentivadas. Pensar de uma forma fora da caixinha. Muito bom. É engraçado isso. E assim, em termos de... E essas pessoas que estão em tecnologia mais mesmo, front, desenvolvimento de produto, back, dados, tem assim alguma coisa mais específica, né? Alguma linguagem, framework? Sim, entendi. Tem? Tem. Eu tô complementando mesmo a pergunta, tá aumentando. Tem muita... Do lado do back-end, o pessoal tá indo mais pro Node.js e algumas coisinhas mais novas como o Go. Mas é menos. Mas o Node tem uma força grande, né? O JavaScript tomou conta do mundo, né? E na questão do front-end, o React ainda é ascensão. Acho que tanto o React Native quanto o React.js são bem difundidos. Poucas vagas pedem Vue ou outra tecnologia. Sim, tá mais difícil mesmo. Só coisas mais antigas mesmo. Bacana. E a Aldona, nesse papel, assim, ela influenciou, ela direciona para alguma stack, para alguma tecnologia, para algum caminho ou não? Não, nesse momento a gente prefere que a empresa traga qual que é a necessidade, né? Legal. A gente trabalhou com a Isaac. A Isaac é uma startup da área financeira voltada para o nicho educacional. E lá eles trabalham com Go no back-end. Então, o interessante deles na questão da seleção eu não preciso que essa pessoa, independente da sua senioridade, né, como a gente já selecionou para eles algumas mulheres seniors até, back-end, eu não preciso que ela saiba Go. Eu só preciso que ela saiba alguma linguagem nova de mercado, né, como o Node, por exemplo. Não adianta trazer uma pessoa que sabe Java ou COBOL, porque provavelmente vai ter uma dificuldade de aprendizado um pouco maior nessa linguagem. Que legal. Mas eles têm essa relação. Trabalho com Go, mas eu não preciso que você tenha preferência. E assim, liga bastante coisa legal, né? Porque a gente pensa assim, Go tá no hype, né? Mas ainda não tem tanta gente. Teve um momento que
teve ali um número maior, diminuiu a quantidade de profissionais disponíveis. E aí você, né, dá oportunidade para quem quer de verdade, para quem quer fazer, para quem tem condição, para quem tem vem potencial, que vem, eu te ensino. Essas pessoas aproveitam, né, essa oportunidade. Então, assim, só tem benefício, né, quando a gente equilibra as coisas. Tudo que fica concentrado num lugar só sobrecarrega e em algum momento infere em resultados ruins. Quando a gente dimensiona, quando a gente espalha, a gente descobre potenciais que não eram vistos. Bom, eu sou suspeita para falar que a minha experiência com isso é muito boa nesse sentido de espalhar e de dar oportunidade. As pessoas, sim, simplesmente são fora da curva, né? Quando você consegue enxergar além dessa caixinha. Tem uma empresa que eu trabalhei, a Iteris, que eu também gosto de fazer propaganda porque eles têm umas ações muito legais. Eles têm um programa de seleção de estágio que é bem interessante. E aí eles trazem, sei lá, 30 pessoas para passar por um treinamento básico e as pessoas que se saírem melhores, elas acabam entrando numa incubação de estagiário. Então, eles ficam ali, sei lá, 30 dias só aprendendo. E aí, depois, eles colocam dentro dos projetos. E o índice de turnover da Iteris é muito pequeno. As pessoas que trabalham lá, trabalham por muitos anos. Conheci desenvolvedores, assim, jovens, de 20 e poucos anos, que estavam lá 4 anos, 5 anos. E hoje em dia, isso é muito difícil. Caramba! Olha só, né? É o senso de pertencimento. E isso, o envolvimento, o pertencimento, se sentir parte de algo, muitas vezes é muito mais importante, né? Vem antes de qualquer coisa. Sem dúvida. Se a pessoa já não se sente parte daquilo, já dá sinais, né? A coisa tende a degringolar, realmente. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa, Janaína, nesse contexto todo? Você trouxe muita coisa boa, muito dado bom. Números, assim, que sou super... Levanta a bandeira, né? Ativamente. E você trouxe números, assim, até que me surpreenderam. E me deixaram, né, mais... Como posso dizer... mais consciente, né? Mais lúcida. Cada vez eu fico mais lúcida. Toda vez que eu enfrento alguma coisa nessa linha e que eu naturalmente já busco para mim, isso me deixa muito, muito contente de poder aprender mais e ver mais coisas. Mas fora tudo isso que a gente falou, tem algum ponto que você acha legal considerar, né? Nessa abordagem que a gente trouxe, né? O crescimento da participação da diversidade, não só em tecnologia, mas no mercado como geral? Tem alguma coisa que você destacaria? Eu acho que tem um ponto interessante a respeito dos números que eu trouxe, né? Tem 2 pontos. Primeiro, a gente precisa começar a olhar para PCDs com mais cuidado, porque mesmo que a gente tenha leis que obriguem as empresas a contratar PCDs, e a gente tem uma população de mais de 24 milhões de brasileiros que declaram ter deficiência, só 1% das empresas brasileiras contratam PCDs. Então, a gente precisa olhar para isso bastante com atenção também. E a outra é a questão do trabalho remoto. O trabalho remoto foi o único benefício que a pandemia trouxe pra gente. Porque a gente conseguiu, além de desenvolver outras comunidades de outros estados, né, sair do eixo Rio-São Paulo ali em tecnologia, a gente conseguiu trazer desenvolvedores fenomenais do Nordeste. E agora, com essa mudança, né, das empresas que querem voltar para um modelo presencial ou híbrido, a gente perde essa diversidade também. Então, as empresas que puderem, né, mesmo que mantenham ali uma parte dos seus colaboradores como presenciais ou híbridos, abram um espaço também para as pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo trabalharem de forma remota. Sim, sim. Eu concordo em gênero, número e grau. E assim, esse foi o trabalho remoto foi um benefício para as pessoas, para os trabalhadores, mas foi um benefício para as empresas, eu diria que até maior. Reduziu muito o custo. Reduziu e ampliou a facilidade de contratação. A gente está falando agora mesmo, né? O trabalho de incluir diversidade, ele ajuda indiretamente as empresas, sim, porque aumenta, né, a minha probabilidade ali para achar pessoas competentes e que tenham condições de preencher as nossas vagas. A mesma coisa se aplica quando a gente está falando de outros estados. Eu, sem sombra de dúvida, fui impactada positivamente por essa possibilidade. Por que a gente não pensou antes em contratar pessoas fora do estado? Até pensava assim, mas tinha que trazer para fora. Mas a gente que é de tecnologia já trabalha remoto há muito tempo. Tem os perrengues do remoto, tem os perrengues. A gente sabe que não é fácil assim administrar pessoas à distância. A gente sabe que a interação social no dia a dia traz muito ganho, tá ali do lado.
E acho que as duas coisas têm que andar equilibradas, porque a flexibilidade já fazia parte do nosso mundo de tecnologia. Mas, por exemplo, por que a gente nunca pensou em fazer só um processo seletivo remoto, sendo que já existia videoconferência, Zoom há tanto tempo? Quando eu estava na pandemia, eu comecei a fazer, gente, ou às vezes o profissional está desempregado e ele não participa, às vezes, sabe? Às vezes não tem nem dinheiro para condução. Exato, e não consegue ir na entrevista. Então, olha só como indiretamente a gente trouxe inputs assim, muito, muito legais sobre isso, né? Que não é necessariamente, tem um comitê de diversidade dentro da empresa. Pequenas coisas já vão, né, encabeçando uma mudança super importante que vai dando um resultado muito sólido no futuro, no desdobramento dessa cultura de mercado, inclusive. Na minha humilde opinião. Eu acho que cada movimento que a gente faz é super importante. O que a Aldona tá fazendo agora? Quem que a Aldona tá atendendo? O que vocês têm hoje de vaga, de perfis que vocês estão trabalhando? Hoje a gente está com um contrato novo para uma empresa que chama Galápagos. Eles são uma empresa de tecnologia mais voltada para games e board games. Uau! Que é bem bacana. E a gente está com 5 vagas abertas. Eu não sei quando que o podcast vai sair, então não sei se essas vagas estarão abertas até lá. Mas... Boa! Flaviana fala pra gente. Semana que vem deve ser, né? Então talvez dê tempo. A gente tem vaga para eventos sênior. A gente tem vaga para CRM sênior. Tem outra vaga para assistente de marketing ou trading júnior. A gente tem uma vaga para analista comercial júnior. E a gente tem uma vaga para RH, de DHO. Eu sempre dou uma travadinha nessa sigla. E além da Galápagos, a gente tem os nossos outros clientes, né? Como a Juicy, que entrou, e a gente está trabalhando uma parte mais de inclusão na Juicy, então com contratação de fato. E é uma empresa incrível, eu já trabalhei lá, então estou muito feliz de voltar agora como fornecedora. Que demais. A gente tem a Isaac, que a gente presta serviços pontualmente também com contratação. Tem a Medway, que a gente realizou algumas palestras, e a Net Consulting, que a gente também já trabalhou com algumas posições. Bastante coisa, hein? Bastante vaga. Nossa, vamos ver se a gente consegue fazer uma conversa, porque eu também tenho vagas aqui. Oba! Na Open a gente trabalha com contratação, assim, 99% tecnologia, né? A gente é uma empresa de tecnologia. A gente está com um número de vagas ali em função de projeção, de projetos e clientes que vão entrar. Tem vaga no meu time, lá eu cuido da área de contratações e da área de vendas também, negócios. Então, assim, tem vaga no comercial, tem vaga no RH, a gente está procurando estagiário para RH, a gente tem posições para pessoas desenvolvedoras, tem bastante oportunidade e, assim, a oportunidade de contar com um trabalho como o teu, de ajudar a trazer esse público diverso, acho que é essencial, é válido para qualquer empresa. E como empresa que tem esse processo aqui de construção, de autoridade, a gente, como consultoria, a gente precisa suprir um gap que os RHs das empresas normalmente têm, né? Que é esse capacity de tecnologia para poder entregar os projetos. A gente trabalha ali muito focado numa abordagem de desenvolvimento de produto, né? Product design e desenvolvimento depois da fase de código. Legal. Então, o público que a gente trabalha ali é muito público voltado para essa parte de criação, UX, UI e programação. Tem uma deficiência, assim, a maior parte dos perfis que a gente recebe são perfis de profissionais homens, não tem muitas mulheres, não tem muitos LGBT+, não tem, a gente sabe que não tem, e a gente sabe que é um mercado difícil. E o quanto a gente puder aumentar essa diversidade e trazer capilaridade nesse contexto, eu acho importante a gente fazer. Então, espero que a gente consiga também fazer esse trabalho junto, você consiga nos ajudar e nós ajudarmos vocês também, porque vai ser uma coisa boa. Eu gosto muito desse trabalho, acho imprescindível e eu não tenho dúvida que a contribuição, ela vem direta e indiretamente, né? Para uma sociedade mais sustentável, o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável e a ampliação da qualidade de mão de obra é absurdamente inquestionável. A gente tem ali uma estatística que, se você for puxar, se você for olhar acuradamente, você vai perceber que não existe perda, não existe sacrifício, não existe solidariedade, não existe nada disso. É um trabalho realmente só de evidenciar o que já está ali. Exato.
E a atração de diversidade também pode ajudar a empresa a reduzir muitos custos com turnover e absenteísmo também. Eu disse, o profissional que ele se sente seguro no ambiente de trabalho dificilmente vai querer sair, mesmo que ele receba um salário maior para outra posição. Isso é muito bom, isso não tem ganho, só tem ganho, não tem perda nenhuma nisso. Janaína, foi incrível falar com você, foi incrível. Eu já sabia como era esse trabalho da Eudona, já tinha visto, mas falar com você, conversar com você, ter tido essa oportunidade foi muito bom. Muito bom conhecer a tua história também. Espero que a nossa conversa aqui inspire muitas pessoas, ajude muitas pessoas, ajude muitas empresas, e que essa influência ela se desdobre, continue se desdobrando nesse mercado. O nosso mercado precisa disso. E você está convidada a voltar mais vezes, tá? Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo até aqui. Ela veio da praia, gente, calorzão. Se bem que ela disse que lá na praia lá tá melhor que aqui. Tá melhor que aqui. Aqui tá bem mais quente. Mas espero te ver novamente. Espero que a gente se encontre por aí, que a gente possa se ajudar nesse mercado, tá bom? Sucesso, muito sucesso. Que a Eudona continue crescendo e ajudando muita gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Contem comigo. Obrigada. Isso aí. Valeu!